Meus irmãos, boa noite. A paz, Senhor Jesus. Para quem está entrando agora nessa transmissão, ao vivo, nessa noite de sexta-feira, a paz de Cristo. Estamos iniciando mais uma mensagem. Quero deixar uma mensagem para você, para sua meditação, que o Senhor possa estar ministrando algo ao seu coração, alimentando o seu coração e fortalecendo. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou projetar o texto aqui na tela. O texto que está marcado. Juízes capítulo 1, versículo 22, nos diz assim a Bíblia. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome dessa cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, e lhes disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando ele a entrada da cidade, feriram-na a fio de espada. Porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou ali uma cidade, e chamou seu nome de Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. Mas, irmãos, nós observamos, que Deus, ele tem a forma dele de agir, e não é muito fácil, de a gente compreender, e a metodologia divina às vezes contraria uma certa lógica, aquilo que nós raciocinamos, Como que Deus às vezes ele gosta de extrair informações. Nesse texto aqui é importante deixar claro, ressaltar na verdade, porque claro já está no próprio texto. Havia uma invasão, a conquista da terra de Canaã por intermédio das tribos de Israel e a tribo de José, José aqui ainda representado como José, mas essa tribo ela vai e invade Betel, manda espias e depois invade Betel. Quando chega naquela cidade, havia um homem que estava saindo da cidade e eles pediram uma informação, que ele mostrasse a entrada da cidade, e eles usariam com ele de misericórdia. Essa expressão, mostra-nos a entrada da cidade, no hebraico ela dá até uma outra conotação. É como se fosse, mostra-nos uma entrada para a cidade. Porque a entrada da cidade até meio que faz sentido, porque a entrada da cidade era algo que, talvez fosse algo público. Todo mundo sabia qual era a entrada de uma cidade. Mas uma entrada propícia para um ataque, isso só sabia quem morava nessa cidade, quem conhecia os detalhes, as falhas na segurança, podemos dizer assim, quem conhecia ali o convívio diário, vivendo naquela cidade, sabia quais eram os caminhos, quais eram os detalhes. Então aquele homem ele mostra, e aqueles espias falam: olha, se você nos mostrar a entrada da cidade, usaremos contigo de misericórdia. E ele mostrou a entrada da cidade, eles feriram aquela cidade à espada. Porém aquele homem e toda a sua família eles deixaram ir. Parece Raabe, É uma versão masculina de Raabe. Lembra daquela meretriz de Jericó, que ela morava na muralha, entre as duas muralhas, muralha interna e a externa da cidade de Jericó. E ela também dá algumas informações para os espias e acolhe eles, e ela e a sua família eles são salvos, quando há uma invasão. Aconteceu a mesma coisa. Só que nesse caso é muito específico, porque havia uma informação sendo pedida ali, Mostra-nos a entrada da cidade. E esse é o ponto, e ressaltando de novo, foi o Senhor com eles, diz o versículo 22. E foi o Senhor com eles. Então isso aqui tudo estava debaixo da vontade de Deus. Então aquele homem mostrou. Ele deu essa informação. E existe uma informação que deve ser passada, Deus quer saber, e temos que dizer para ele, Jesus, quando ele expulsa o demônio daquele jovem, ele pergunta para o pai: há quanto tempo sucede isso? E aí o pai conta, e Jesus vai lá e expulsa o demônio. Quando o machado se perde lá no caso dos profetas, dos filhos dos profetas com Eliseu pergunta: onde foi que caiu o machado? Eles mostram onde foi que caiu, ele vai lá e lança a madeira e o milagre acontece. E aqui, mostra-nos a entrada da cidade. Então, sempre uma informação. Quanto tempo sucede isso? Onde caiu o machado?
onde fica a entrada da cidade. E essa informação sendo dada, o milagre acontecia. No caso lá do jovem, no caso de Eliseu e os filhos dos profetas, e nesse caso aqui específico. Então, eu, como eu sempre comento, talvez hoje você esteja numa daquelas noites ruins, né? Que nós temos mesmo. Tem noites que são terríveis, né? Tem noites que são noites traiçoeiras, como diz aquele louvor, né? Louvor antigo, lá de trás. Ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Deus estará contigo. São noites traiçoeiras, noites que a aflição ela toma conta, em que a incerteza, a escuridão dessa vida que vivemos vem nos assolar. Mas é nessa hora, é justamente nesse momento que o Senhor ele quer ouvir a nossa voz, que Ele quer tirar de nós, extrair de nós informações. Aquele homem, ele sabia os detalhes daquela cidade. Ele sabia quais eram as ruas, quantos seguranças talvez tinha ali tomando conta daquela cidade, qual era o exército, o efetivo ali, a guarnição que tomava conta, onde ficavam as coisas de valor, qual era a vulnerabilidade daquela cidade, onde era vulnerável, onde aquela cidade era mais frágil, quais eram os pontos fortes. E ele mostrando isso tudo, ele e a sua família foram salvos, houve livramento. Então, quando nós conhecemos o problema que estamos passando, não tem ninguém melhor do que nós, né? Que você para conhecer o seu problema, do que eu. Só que às vezes nós somos bem detalhistas para contar os nossos problemas nas redes sociais, desabafar no comentário aqui do vídeo, num grupo de oração, ou para um amigo, para uma amiga, para um parente. Mas quando entramos na nossa intimidade com Deus, nos limitamos a poucas palavras. Não abrimos, não detalhamos, não mostramos realmente o que está acontecendo. Senhor, esse é o meu ponto forte. Eu consigo fazer isso, mas isso aqui é o meu ponto fraco. Senhor, isso aqui eu não estou dando conta. Eu não dou jeito, Senhor, me ajuda. São informações relevantes, importantes. A tribo de José estava conquistando uma terra. Em nome do Senhor. A tribo de José estava ali conquistando. Da mesma forma, o Espírito Santo tem conquistado terreno nessas batalhas espirituais que Ele trava por nós. Que Ele vence por nós. Que Ele vai adiante. Só que temos que estar ali em oração. Senhor, esse campo aqui eu não consigo. Essa cidade fortificada aqui na minha vida, ó, onde o inimigo tomou conta, está lá dentro. Eu quero que o Senhor entre e vença, e opere milagre, e tire o adversário de dentro dessa situação. Eu não consigo dar conta, mas o Senhor consegue. Opera, Senhor, aqui. Entra, Senhor, aqui nessa cidade. Entra nessa área da minha vida, entra nesse momento. E Deus Ele vai fazer, irmão. Agora mostra. A grande frase aqui é: mostra a entrada da cidade. O que você tem que mostrar para Deus? O que você tem que mostrar nessa noite? Deus quer saber. O que você tem que dizer para Ele? O que você tem que revelar? Ah, não, mas Deus não é onisciente, Ele não sabe de todas as coisas? Sim, Ele sabe todas as coisas. Mas Ele quer ouvir dos seus lábios, Ele quer saber extrair do seu coração. A palavra diz que o Senhor nos carrega ao deserto para saber o que há dentro do nosso coração. Não que Ele não possa sondar e descobrir, Ele pode, mas é uma forma também de nós mesmos, né, de fazermos um autoconhecimento, de chegarmos ao entendimento realmente de quem somos, das nossas limitações e, sobretudo, da nossa dependência. É uma constatação no final. Olha, eu não consigo fazer isso. Então, Senhor, eu dependo de Ti. Aqui. Ó, Senhor, isso eu já sabia, tá? Mas eu só queria te mostrar. Senhor, eu dependo de Ti. Me ajuda. Me ajuda. E Deus, Ele vai mover todos os cenários e vai abençoar. E é interessante, porque o nome daquela cidade antes, né, de ser Betel, chamava Luz. Aquele homem, houve um livramento para aquele homem e a sua família. Ele foi para o território dos heteus e edificou uma cidade. Chamou o nome daquela cidade também de Luz. Então, aquilo que antes ele viveu foi restaurado na vida dele. Mesmo a cidade tendo sido destruída, uma nova cidade foi construída.
mas a luz, né, ainda estava sobre aquela cidade, podemos dizer assim, literalmente, né? Havia uma bênção sobre aquela cidade. Então Deus, ele vai fazer, ele vai operar, ele quer operar. Agora é necessário você contar para ele, diga para ele, voltar aos textos que eu mencionei no início. Jesus questionou aquele pai e operou o milagre quando foi dada a informação. Eliseu questionou aos filhos dos profetas e quando eles mostraram onde tinha caído, onde tinha acontecido o problema, o milagre também aconteceu. Esses espias questionaram esse homem e quando ele mostrou a entrada da cidade, e às vezes nós não mostramos as entradas dos problemas da nossa vida, as entradas do nosso coração, Senhor, isso aqui, ó. Quando nós mostramos, abrimos, permitimos com que o Senhor venha tirar tudo de ruim que está lá dentro, o milagre acontece, a bênção acontece. Que Deus te abençoe nessa noite de sexta-feira. Estamos ao vivo. Eu peço a você que curta esse vídeo, compartilhe e comente. A paz, Senhor Jesus.